Um milionário japonês deixou 50 mil dólares em dinheiro como armadilha para testar sua empregada doméstica. Ela encontrou o envelope, mas fez algo que ele jamais imaginou. O que aconteceu depois chocou a todos e transformou completamente a vida de ambos. Antes de continuar, me diz aqui nos comentários de onde você está assistindo e se você quer descobrir como uma simples empregada conseguiu virar o jogo contra um dos homens mais ricos do Japão. Deixa o like e se inscreve no canal que essa história vai te surpreender. Vamos lá. A chuva de Tóquio batia insistentemente contra as janelas panorâmicas da mansão de vidro e aço. Maria Santos observava as gotas deslizarem pelo vidro, lembrando-se das chuvas tropicais de sua terra natal, tão diferentes daquela garoa fina e persistente que parecia nunca acabar. 3 meses. Fazia exatamente 3 meses que havia atravessado meio mundo para trabalhar como empregada doméstica na residência de Kenji Yamamoto, um dos empresários mais respeitados e temidos do Japão. A mansão, localizada no exclusivo bairro de Shibuya, era uma fortaleza de luxo minimalista, onde cada objeto parecia ter sido escolhido com precisão cirúrgica. Santo-san, a voz grave de Kenji, ecoou pelo corredor de mármore. Ele jamais a chamava apenas de Maria. Era sempre Santo-san, com aquela pronúncia impecável que soava mais como uma etiqueta do que um nome. Maria virou-se, ajeitando discretamente o uniforme azul marinho. Kenji estava parado à entrada da sala de estar, alto e imponente em seu terno escuro. Seus olhos, negros como obsidiana, pareciam capazes de ler pensamentos. Aos 45 anos, ele carregava uma austeridade que intimidava até os executivos mais experientes de sua empresa. Sim, Yamamoto-san, preciso falar com você. É sobre um assunto delicado. O coração de Maria acelerou. Seria este o momento? Durante 3 meses, ela havia trabalhado impecavelmente, seguindo cada regra, antecipando cada necessidade. Enviava metade de seu salário para a família no Brasil. Sua mãe doente, seus irmãos mais novos. Não podia perder este emprego. Kenji gesticulou para que ela se sentasse no sofá branco e maculado. Ela hesitou. Funcionários não se sentavam nos móveis dos patrões, mas algo no olhar dele dizia que não era um pedido, era uma ordem. Santo-san, você tem sido uma funcionária exemplar, começou ele, as mãos cruzadas atrás das costas, enquanto caminhava até a janela. Honesta, dedicada, silenciosa, qualidades raras nos dias de hoje. Obrigada, senhor. Por isso preciso da sua ajuda com um problema. Ele se virou e Maria notou algo diferente em sua expressão, uma tensão quase imperceptível no canto dos lábios. Perdi algo muito importante. Um envelope com 50 mil dólares em dinheiro. Estava guardando para uma transação particular que prefiro manter fora dos registros bancários. Nada ilegal, entenda. Apenas discreto. Maria engoliu em seco. 50 mil dólares. Era mais do que ela ganharia em 5 anos. Deve estar em algum lugar da casa, continuou Kenji, sua voz mantendo aquele tom neutro e calculado. Tenho procurado, mas esta mansão tem muitos cômodos. Se você encontrá-lo durante seu trabalho, há uma recompensa de 5 mil dólares esperando por você. 5 mil dólares. O suficiente para pagar a cirurgia de sua mãe. O suficiente para mudar tudo. Vou procurar com atenção, Yamamoto-san. Maria respondeu, mantendo a voz firme apesar do turbilhão de pensamentos. Kenji acenou levemente com a cabeça. Ótimo. Pode continuar seu trabalho. Quando Maria deixou a sala, suas mãos tremiam ligeiramente. Algo naquela conversa não parecia certo. A maneira como Kenji havia olhado para ela, como um cientista observando uma cobaia em um experimento. A precisão excessiva de suas palavras, mas ela afastou esses pensamentos. Precisava daquele dinheiro. Precisava encontrar aquele envelope. O que Maria não sabia era que, naquele exato momento, sua vida estava prestes a se transformar, de maneiras que jamais poderia imaginar. No dia seguinte, Maria limpava o escritório de Kenji com sua meticulosidade habitual. O cômodo era uma extensão da personalidade de seu patrão, ordenado, frio, intimidador. Estantes de mogno abrigavam livros sobre estratégias empresariais em japonês e inglês. Uma única obra de arte moderna,
decorava a parede, linhas abstratas em preto e vermelho que pareciam representar alguma batalha silenciosa. Foi ao limpar a terceira gaveta da escrivaninha que Maria o viu. Um envelope branco, grosso, semi-escondido sob alguns documentos. Seu coração disparou. Seria possível? Com mãos trêmulas, ela pegou o envelope e olhou dentro. Maços de notas de $100, organizadas com perfeição militar. Contou mentalmente. $50.000. Exatamente como Kendi havia dito. Mas algo estava errado. Muito errado. Maria era filha de um pequeno comerciante no interior do Maranhão. Havia crescido vendo seu pai contar dinheiro todos os dias, notas amassadas, gastas, cada uma com uma história. Aquelas notas eram diferentes, novas demais, organizadas demais, como se tivessem acabado de sair do banco. Além disso, o envelope estava em um local óbvio demais. Kendi era um homem meticuloso. Como poderia perder algo assim em sua própria escrivaninha? Maria olhou ao redor do escritório com novos olhos. Foi então que notou pequenos pontos escuros nos cantos superiores das estantes. Câmeras, discretíssimas, mas ali estavam. E uma delas apontava diretamente para a escrivaninha. Um arrepio percorreu sua espinha. Isso não era um acidente, era um teste. Mas por quê? E o que aconteceria se ela passasse ou falhasse? Maria colocou cuidadosamente o envelope de volta no lugar exato onde o encontrou, certificando-se de que ficasse na mesma posição. Suas mãos não tremiam mais. Uma clareza fria havia tomado conta de sua mente. Se Kendi estava testando-a, então havia duas possibilidades. Ou ele queria ver se ela era honesta o suficiente para devolver o dinheiro, ou queria ver se ela era gananciosa o suficiente para pegá-lo. De qualquer forma, ela estava sendo manipulada. E Maria Santos não gostava de ser manipulada. Naquela noite, em seu pequeno quarto nos fundos da mansão, Maria fez algo que não fazia há meses. Abriu seu laptop, o único bem de valor que possuía, e começou a pesquisar. Kendi Yamamoto, práticas empresariais, reputação como empregador. O que encontrou a deixou sem fôlego. Histórias vagas em fóruns online. Ex-funcionários que falavam de testes estranhos. Referências misteriosas a pessoas que haviam sido demitidas sem explicação clara. Nada concreto, nada que pudesse ser provado, mas um padrão estava emergindo. Kendi Yamamoto testava as pessoas, e aqueles que falhavam simplesmente desapareciam de sua vida, sem recomendações, sem segunda chance. Maria fechou o laptop, seu reflexo pálido olhando de volta para ela na tela escura. Uma decisão estava se formando em sua mente. Uma decisão arriscada, possivelmente insana, mas que poderia mudar tudo. Ela não iria simplesmente passar ou falhar no teste de Kendi. Ela iria virar o jogo. As manhãs em Tóquio começavam cedo para Maria. Às 5:30, ela já estava de pé, preparando o chá verde que Kendi tomava precisamente às 6 horas. Mas naquela manhã, ela tinha uma missão adicional. Durante a pausa para o almoço, Maria saiu da mansão pela primeira vez em semanas. Caminhou pelas ruas movimentadas de Shibuya até encontrar uma pequena loja de eletrônicos. Com suas economias, cuidadosamente guardadas, dinheiro que deveria ter enviado para casa naquele mês, comprou uma microcâmera de segurança do tipo usado para monitoramento residencial. É para vigiar meu quarto, mentiu para o vendedor em seu japonês ainda básico. Segurança. De volta à mansão, Maria esperou até que Kendi saísse para uma reunião de negócios. Então, com o coração martelando no peito, entrou novamente no escritório. Suas mãos, treinadas por meses de trabalho doméstico preciso, moveram-se com rapidez e eficiência. Instalou a pequena câmera atrás de uma fileira de livros na estante, posicionada de modo a capturar o ângulo perfeito da escrivaninha e da câmera de Kendi. Se ele estava observando-a, então ela também o observaria. Conectou a câmera ao seu telefone através de um aplicativo discreto. Agora, de qualquer lugar da mansão, poderia ver o que acontecia naquele escritório. Durante os 3 dias seguintes, Maria continuou sua rotina como se nada tivesse acontecido. Limpava, cozinhava, organizava. O envelope permanecia intocado na gaveta. Kendi não mencionava o assunto,
mas Maria podia sentir seus olhos sobre ela com frequência crescente, avaliando, medindo. Na quarta noite, enquanto fingia dormir, Maria assistiu às gravações que sua câmera havia capturado. Viu Kendi entrar no escritório sozinho, tarde da noite. Viu-o abrir a gaveta, verificar o envelope, fazer anotações em um caderno. Sua expressão era de frustração, impaciência, mas foi na quinta noite que Maria descobriu algo que mudaria completamente sua compreensão da situação. Nas gravações, viu Kendi receber uma visita. Uma mulher de meia-idade, elegantemente vestida, cabelos grisalhos presos em um coque perfeito. Eles conversaram em japonês rápido demais para que Maria entendesse completamente, mas conseguiu captar palavras-chave. Funcionária nova. Teste. Quanto tempo? E então, a mulher disse algo que fez o sangue de Maria gelar. Kendi, você não pode continuar fazendo isso com as pessoas. Não é justo. Não é humano. Kendi havia respondido com voz fria. É necessário, mãe. Eu preciso saber quem é confiável. O mundo dos negócios não tem espaço para fraqueza. Sua mãe. Então, até a família dele questionava aqueles testes cruéis. Maria assistiu ao resto da gravação com crescente clareza. Viu a mãe de Kendi sair, os ombros caídos em derrota. Viu Kendi ficar sozinho no escritório, olhando para as próprias mãos como se não as reconhecesse. E naquele momento, Maria entendeu. Kendi Yamamoto não era apenas um homem cruel testando funcionários por diversão ou necessidade empresarial. Era um homem profundamente sozinho, incapaz de confiar em qualquer pessoa, aprisionado em sua própria fortaleza de desconfiança. Mas compreender não significava aceitar. Maria desligou o telefone e olhou para o teto de seu pequeno quarto. Tinha todas as evidências de que precisava. Agora, precisava decidir o que fazer com elas. A pergunta não era mais se ela devolveria o dinheiro ou o pegaria. A pergunta era, como ela poderia usar aquela situação para ensinar a Kendi Yamamoto uma lição que ele jamais esqueceria. O sexto dia após a conversa sobre o dinheiro perdido, amanheceu com um céu surpreendentemente claro sobre Tóquio. Maria acordou com uma determinação renovada. Se iria confrontar Kendi, precisava de mais informações. Precisava entender quem ele realmente era. A oportunidade surgiu quando Kendi anunciou que passaria o dia inteiro em Osaka, em uma conferência empresarial. Não voltaria antes da noite. Assim que a limusine desapareceu portão afora, Maria colocou seu plano em ação. Sabia que tinha no máximo 8 horas. Usando as chaves que tinha como empregada doméstica, abriu um cômodo que raramente precisava limpar. O arquivo pessoal de Kendi. Uma sala trancada no segundo andar. As paredes eram cobertas por arquivos metálicos cinzentos. Maria começou a procurar metodicamente, suas mãos trabalhando com a mesma precisão que usava para dobrar lençóis. Não estava procurando por nada ilegal. Isso seria invasão de privacidade demais. Estava procurando por padrões, por história, por humanidade. Encontrou pastas de funcionários antigos, dezenas delas, cada uma com avaliações meticulosas, anotações sobre desempenho e então, abruptamente, uma única palavra carimbada em vermelho, dispensado. Maria pegou 5 pastas aleatórias e leu as histórias. Todos tinham sido excelentes funcionários. Todos haviam sido demitidos sem explicação clara, apenas com vagas referências à quebra de confiança ou incompatibilidade de valores. Mas foi ao encontrar uma pasta diferente que Maria verdadeiramente entendeu Kendi. Era antiga, amarelada. A etiqueta dizia Hiroshi Yamamoto, pai. Dentro, encontrou cartas, escritas em japonês, mas Maria havia aprendido o suficiente para entender o essencial. Eram cartas de Hiroshi para um jovem Kendi, escritas quando este estudava nos Estados Unidos. Uma carta em particular a impactou. Hiroshi escrevia sobre ter confiado em um sócio comercial, um amigo de décadas, que havia roubado segredos industriais e levado a empresa da família à beira da falência. Confiei cegamente, dizia a carta, e essa confiança destruiu tudo o que construímos. Nunca cometa meu erro, meu filho. Nunca confie sem antes testar. Maria sentou-se no chão frio do arquivo, a carta tremendo em suas mãos. Kendi não estava sendo cruel por prazer.
Estava sendo cruel por medo. Um medo herdado, cultivado por uma traição que havia marcado sua família. Mas isso não o desculpava. Trauma não justificava perpetuar o ciclo de desconfiança. Maria fotografou algumas páginas importantes com seu telefone, sempre cuidadosa para não deixar rastros de sua visita. Reorganizou tudo exatamente como estava e saiu do arquivo trancando a porta atrás de si. Enquanto preparava o jantar daquela noite, salmão grelhado com arroz integral, exatamente como Kendi gostava, Maria refletia sobre o que havia descoberto. Sentia-se como uma detetive juntando peças de um quebra-cabeça complexo. Kendi chegou às 8 da noite, exatamente como previsto. Cumprimentou-a com um aceno de cabeça, pegou a bandeja de jantar e foi para seu escritório. A rotina perfeita, previsível. Mas desta vez, Maria não foi embora imediatamente. Ficou parada no corredor, observando a porta fechada do escritório, uma decisão se solidificando em sua mente. Ela tinha 2 dias para seu dia de folga semanal. 2 dias para fazer algo que estava considerando desde que encontrou aquelas cartas. Algo que poderia custar seu emprego, mas que poderia também salvar a alma de Kendi Yamamoto. Maria iria usar esses 2 dias para se preparar para o confronto final. E quando voltasse, não seria mais apenas a empregada doméstica silenciosa e obediente. Seria alguém que Kendi jamais poderia ter antecipado. O dia de folga de Maria começou não com descanso, mas com uma missão. Às 7 da manhã, ela estava em um café internet no centro de Tóquio, cercada por estudantes e freelancers, seus dedos voando sobre o teclado. Abriu seu e-mail pessoal, aquele que não checava há meses. Lá estava, esperando pacientemente, sua antiga vida. Mensagens de colegas da Universidade Federal do Maranhão, onde havia se formado em Direito 3 anos antes. Convites para eventos profissionais que não pudera participar. Oportunidades que deixara para trás quando decidiu vir ao Japão. Maria não havia mentido exatamente sobre quem era. Simplesmente omitira partes importantes de sua história. Sim, trabalhava como empregada doméstica. Mas não porque era sua única opção. Era sua escolha estratégica. Depois de se formar, Maria havia trabalhado por 1 ano em um pequeno escritório de advocacia em São Luís. O salário era miserável. Quando sua mãe adoeceu, quando seus irmãos mais novos precisaram de apoio financeiro, Maria fez as contas e percebeu uma verdade cruel. Poderia ganhar mais como empregada doméstica no Japão do que como advogada iniciante no Brasil. Então, fez um plano. 3 anos no Midoriya, Japão. Economizar o máximo possível. Aprender japonês fluente. Depois voltar e abrir seu próprio escritório. Kendi Yamamoto não sabia que estava testando uma advogada. Alguém treinada para observar, analisar, argumentar. Alguém que entendia de leis trabalhistas, de direitos, de ética profissional. Maria passou a manhã pesquisando leis trabalhistas japonesas. O que Kendi fazia não era ilegal. Ele tinha o direito de demitir funcionários, de testá-los, mas era profundamente antiético. E havia maneiras de expor isso sem recorrer a autoridades. À tarde, visitou uma pequena biblioteca em Shinjuku, leu sobre psicologia corporativa, sobre traumas intergeracionais, sobre como padrões de desconfiança podiam ser quebrados. Tomou notas em português, enchendo páginas de um caderno novo. No segundo dia de folga, Maria fez algo que não fazia há muito tempo. Cuidou de si mesma. Foi a um salão de beleza modesto, cortou o cabelo que deixara crescer descontroladamente. Comprou uma roupa simples, mas elegante. Uma blusa branca e calças pretas. Nada ostensivo, mas algo que a fizesse sentir menos como uma funcionária e mais como ela mesma. Olhou-se no espelho do provador. A mulher que olhava de volta tinha 27 anos, olhos escuros determinados, e uma postura que dizia, eu sei quem sou. Naquela noite, em seu pequeno apartamento de estudante que dividia com outras 3 brasileiras, Maria ensaiou. Falou em voz alta, primeiro em português, depois em seu japonês cuidadosamente praticado. Antecipou objeções, preparou argumentos, planejou cada palavra. Suas colegas de apartamento olhavam-na com curiosidade crescente. Maria, o que está acontecendo? Perguntou Camila, uma enfermeira do Rio de Janeiro.
Você está diferente. Maria sorriu. Estou me lembrando de quem eu sou. Na manhã seguinte, quando voltou à mansão de Kenji, Maria Santos não era mais apenas a empregada doméstica quieta e eficiente. Carregava consigo um envelope marrom contendo impressões de suas pesquisas, cópias das conversas gravadas, com rostos desfocados para proteger privacidade, e um documento cuidadosamente redigido em japonês e português. Vestiu seu uniforme normalmente, mas debaixo dele usava a blusa branca que comprara. Simbólico, talvez, mas símbolos importam. Kenji estava em seu escritório quando ela chegou. Nem levantou os olhos quando ela entrou para a limpeza diária. Bom dia, Yamamoto-san, disse Maria, sua voz firme. Bom dia, Santos-san. Encontrou algo interessante. Durante sua folga, havia uma leve ironia em seu tom, como se soubesse que ela nunca encontraria o dinheiro. Encontrei algo muito interessante, respondeu Maria, mas não era dinheiro. Dessa vez, Kenji levantou os olhos. Algo em seu tom o alertou. Oh, encontrei respostas. Maria colocou sua cesta de limpeza de lado. E acho que chegou a hora de termos uma conversa de verdade. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensão. Kenji a estudava com olhos estreitados, como se vendo-a pela primeira vez. Uma conversa? Repetiu ele lentamente. Sobre o que exatamente? Maria respirou fundo. Era agora. Não havia volta. Sobre o envelope que você não perdeu, sobre os testes que você faz e sobre quem eu realmente sou. O escritório de Kenji parecia ter encolhido. Ou talvez fosse só a tensão que tornava o ar mais denso, mais difícil de respirar. Kenji havia se levantado de sua cadeira de couro, as mãos apoiadas na escrivaninha, os olhos fixos em Maria com uma intensidade que teria feito a maioria das pessoas recuar. Mas Maria não recuou. Eu sei sobre o envelope na terceira gaveta, começou ela, sua voz surpreendentemente calma. Eu o encontrei 4 dias atrás. 50 mil dólares, notas novas, perfeitamente organizadas, um dinheiro que você nunca perdeu. Kenji não demonstrou surpresa, apenas esperou, sua expressão uma máscara impenetrável. Você testa pessoas, continuou Maria. Testa sua honestidade, sua integridade, coloca armadilhas e observa como elas reagem. As câmeras no escritório não são só para a segurança, são para vigiar funcionários durante esses experimentos. Um músculo se contraiu no maxilar de Kenji. São acusações sérias, Santos-san. Tem provas. Maria abriu o envelope marrom que trouxera. Espalhou sobre a escrivaninha fotografias discretas das câmeras, impressões de fóruns online com relatos de ex-funcionários, suas próprias anotações sobre padrões de demissão. Tenho evidências suficientes, disse ela, mas não vim aqui para ameaçá-lo ou expô-lo. Vim porque acho que você precisa entender o que está fazendo consigo mesmo. Pela primeira vez, uma emoção cruzou o rosto de Kenji. Confusão. Comigo mesmo? Li as cartas de seu pai, Maria admitiu, vendo o choque registrar-se em seus olhos. Sei sobre a traição que quase destruiu sua família. Entendo de onde vem essa necessidade de testar, de verificar, de nunca confiar plenamente. Você invadiu meu arquivo? A voz de Kenji era baixa, perigosa. Sim, Maria não negou. E foi errado. Foi uma invasão de privacidade. Mas foi a única maneira de entender por que um homem aparentemente bem-sucedido, inteligente, sentiria necessidade de brincar com a vida das pessoas dessa forma. Kenji deu um passo à frente imponente. Você não sabe nada sobre minha vida. Sei mais do que pensa. Maria manteve-se firme. Sei que você demitiu 17 funcionários nos últimos 5 anos após esses testes. Sei que nenhum deles fez nada realmente errado, apenas falharam em atender. Há padrões impossíveis de confiança que você estabeleceu. Sei que você está tão sozinho que nem sua própria mãe consegue alcançá-lo. Chega! A voz de Kenji trovejou pelo escritório. Suas mãos tremiam levemente. Você está demitida. Quero que saia da minha casa imediatamente. Não vou a lugar nenhum, Maria respondeu calmamente. Não até que você me ouça completamente. Eu não tenho que ouvir nada de uma funcionária que invadiu minha privacidade, de uma advogada, Maria o interrompeu. Kenji parou, as palavras morrendo em seus lábios. O quê? Sou advogada formada pela Universidade Federal do Maranhão, Brasil.
Trabalhei em direito trabalhista por 1 ano antes de vir para o Japão. Maria tirou do envelope sua carteira profissional, ainda válida. Vim para cá não porque era minha única opção, mas porque podia ganhar mais como empregada doméstica aqui do que como advogada iniciante no meu país. Precisava enviar dinheiro para minha família. Precisava sobreviver. Kendi pegou a carteira, examinou-a com olhos descrentes. Por que não mencionou isso quando se candidatou à vaga? Porque sabia que você nunca contrataria alguém qualificado demais. Iria suspeitar que eu tivesse motivos ocultos. Maria deu um pequeno sorriso amargo. E, ironicamente, foi minha honestidade sobre ser apenas uma empregada doméstica que me deu acesso a você. Kendi entregou-lhe a carteira de volta, movendo-se lentamente até a janela. Ficou lá, de costas para ela, olhando para a cidade lá embaixo. Então tudo isso foi uma mentira, disse ele finalmente, sua voz estranhamente vazia. Não, Maria respondeu suavemente. Eu realmente precisava do emprego. Realmente envio dinheiro para minha família. Realmente limpei esta casa com dedicação total. A única coisa que omiti foi minha formação. Exatamente como você omitiu que estava me testando desde o primeiro dia. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com verdades não ditas. O que você quer? Perguntou Kendi, ainda sem se virar. Dinheiro. Para seu silêncio. Recomendações? Não. Maria se aproximou parando a alguns passos dele. Quero que você pare. Pare de testar pessoas como se fossem peças de xadrez. Pare de deixar que o medo de seu pai controle suas ações. Pare de desperdiçar sua capacidade de confiar. Kendi finalmente se virou. Seus olhos brilhavam com algo que Maria não conseguiu identificar. Raiva, dor, alívio. E você acha que uma conversa vai mudar décadas de... Ele lutou com as palavras. De autoproteção? Maria completou gentilmente. Não, mas é um começo. Ela estendeu a mão não em cumprimento, mas em oferecimento. Deixe-me mostrar o que descobri. Não como sua funcionária, não como alguém que você está testando, mas como alguém que entende dor e escolheu não deixá-la transformá-la em algo cruel. Kendi olhou para a mão estendida como se fosse uma criatura alienígena. Por um longo momento, Maria pensou que ele a mandaria embora de qualquer jeito. Mas então, lentamente, ele estendeu a mão e tocou a dela. Não um aperto de mão, apenas um toque, um reconhecimento. Amanhã, disse ele, sua voz rouca. Amanhã conversamos propriamente. Hoje eu preciso pensar. Maria assentiu e saiu do escritório, deixando Kendi sozinho com seus pensamentos e suas escolhas. Ela havia acendido a fagulha. Agora precisava esperar para ver se ela se transformaria em chama de mudança ou se consumiria tudo em cinzas. Maria não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitada em sua cama estreita, olhando para o teto, repassando cada palavra da conversa com Kendi. Havia sido ousada demais, insensível demais, ou finalmente alguém havia dito a ele as verdades que ninguém mais ousava pronunciar. Às 3 da manhã, levantou-se e foi até a pequena janela de seu quarto. Lá embaixo, as luzes da mansão ainda estavam acesas. O escritório de Kendi brilhava como uma ilha solitária no oceano da noite. Ele também não estava dormindo. Maria pegou seu telefone e abriu as gravações de sua microcâmera. Sabia que deveria desligá-la, que já havia invadido privacidade suficiente, mas algo a fez verificar uma última vez. Kendi estava em seu escritório, mas não trabalhando. Estava sentado no chão, cercado por arquivos antigos. Maria reconheceu alguns deles. Eram as pastas de funcionários demitidos que ela havia encontrado. Ele lia cada uma, sua expressão mudando de página para página. Frustração, remorso, algo que parecia perigosamente próximo de vergonha. Em determinado momento, Kendi pegou o telefone e fez uma ligação. Mesmo sem áudio claro, Maria viu seus lábios formarem palavras em japonês. Estava pedindo desculpas? Tentando consertar algo? Quando finalmente desligou, Kendi ficou sentado em silêncio por longos minutos. Então, fez algo completamente inesperado. Abriu a terceira gaveta da escrivaninha, pegou o envelope com os $50.000 e simplesmente olhou para ele. Maria prendeu a respiração. O que ele estava pensando? Kendi abriu o envelope, espalhou as notas sobre a
Mesa. Então, metodicamente, começou a separá-las em pequenos maços, pegou papel e caneta e começou a fazer cálculos, escrevendo nomes ao lado de valores. Maria precisou aumentar o zoom da gravação para ver. Os nomes eram dos funcionários demitidos. Kendi estava calculando quanto cada um deveria ter recebido se tivessem continuado trabalhando, adicionando algo extra. Reparação. Ela desligou o telefone, o coração acelerado. Kendi não estava apenas refletindo, estava começando a agir. Na manhã seguinte, Maria desceu para a cozinha às 6 horas como sempre. Preparou o chá verde e organizou o café da manhã tradicional japonês com arroz, sopa de miso e peixe grelhado. A rotina era reconfortante em sua previsibilidade. Kendi apareceu às 7h15, 15 minutos mais tarde que o usual. Parecia exausto, sombras profundas sob os olhos, mas havia algo diferente em sua postura. Menos rígida, talvez, mais humana. Bom dia, Santo-san, ele disse, sentando-se à mesa. Bom dia, Yamamoto-san. Comeram em silêncio por alguns minutos. Então Kendi pousou os pauzinhos e olhou diretamente para ela. Passei a noite pensando sobre o que você disse, começou ele, e preciso admitir que você tem razão em algumas coisas. Maria não respondeu, apenas esperou que ele continuasse. Meu pai era um homem brilhante, Kendi continuou, seu olhar distante. Mas também era ingênuo em questões de confiança. Acreditava que as pessoas eram inerentemente boas. Essa crença quase nos destruiu. Mas transformar isso em suspeita constante também está destruindo você, Maria disse gentilmente, de uma forma diferente, mas igualmente devastadora. Kendi assentiu lentamente. Fiz a mim mesmo uma promessa, quando assumi a empresa aos 25 anos. Jamais seria traído como meu pai foi. Jamais permitiria que emoções obscurecessem meu julgamento sobre as pessoas. E essa promessa te protegeu? Me isolou, Kendi admitiu, a voz mal acima de um sussurro. Tenho 45 anos. Construí um império empresarial. Tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas, mas não tenho ninguém. Ninguém que me conheça verdadeiramente. Ninguém em quem eu confie completamente. Maria sentiu seu coração apertar. Ali estava a verdade nua, finalmente exposta. Aqueles funcionários que demiti, Kendi continuou, muitos deles eram pessoas boas, dedicadas, honestas, mas falharam em testes que eu havia criado para serem impossíveis de passar completamente, porque no fundo eu não queria que ninguém passasse. Porque se alguém passasse, eu teria que admitir que posso confiar. E confiar é aterrorizante. É, Maria concordou. É aterrorizante, mas também é a única coisa que nos torna verdadeiramente humanos. Kendi a observou por um longo momento. Você pegou o dinheiro? Maria balançou a cabeça. Não, deixei exatamente onde estava. Por quê? $5.000 de recompensa resolveriam muitos de seus problemas. Porque não quero dinheiro. Ganho através de manipulação, Maria respondeu firmemente. E porque sabia que era um teste. Não ia participar do seu jogo. Um sorriso fantasmagórico apareceu nos lábios de Kendi. Você é a primeira pessoa em 5 anos que não tocou no dinheiro e não me contou sobre achá-lo para ganhar a recompensa. Talvez porque sou a primeira pessoa que viu além do teste, Maria sugeriu, que tentou entender o homem por trás dele. Kendi levantou-se, caminhou até a janela da sala de jantar. Preciso da sua ajuda, disse. Ele sem se virar. Não como empregada, como consultora, advogada, alguém que possa me ajudar a consertar o que quebrei. Maria sentiu um nó na garganta. Consertar como? Contactei 7 dos meus ex-funcionários ontem à noite, Kendi explicou. Deixei mensagens pedindo desculpas, oferecendo compensação financeira pelos danos que causei às suas carreiras. Alguns já responderam. A maioria está confusa, desconfiada. Como você estaria no lugar deles? Maria apontou. Exatamente. Kendi se virou. Por isso preciso de alguém como você. Alguém que entenda de leis, de direitos, mas que também entenda de pessoas, de redenção. Maria considerou cuidadosamente. Se eu aceitar ajudá-lo, terá que ser nos meus termos. Transparência completa, sem mais testes, sem mais manipulações. Aceito. E você terá que se comprometer verdadeiramente com a mudança.
Não apenas palavras bonitas, mas ações concretas. Aceito, Kendi repetiu, mais firme desta vez. Maria estendeu a mão novamente, desta vez formalmente. Então temos um acordo. Kendi apertou sua mão. E pela primeira vez desde que Maria o conhecera, ele verdadeiramente sorriu. Um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno. Era apenas um começo. Mas todos os começos precisam de um primeiro passo. E eles acabavam de dar o deles. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Nos dias seguintes, Maria e Kendi estabeleceram uma nova dinâmica. Ela oficialmente deixou de ser empregada doméstica e tornou-se consultora, embora ainda morasse na mansão por conveniência prática. Precisamos de um plano estruturado, Maria disse, sentada do outro lado da escrivaninha de Kendi, agora não como funcionária sendo avaliada, mas como parceira em um projeto de redenção. Ela havia espalhado documentos sobre a mesa, uma lista de todos os ex-funcionários, cronologias de demissões, cálculos de compensações. Kendi estudava os papéis com expressão séria. 18 pessoas ao longo de 5 anos. 18 vidas que afetei negativamente. 19, se contarmos a cozinheira que saiu por vontade própria depois que você questionou publicamente sua integridade. Maria corrigiu gentilmente, mas firmemente. Ela me contou por e-mail ontem. Disse que a humilhação foi tanta que preferiu sair antes de ser demitida. Kendi fechou os olhos absorvendo a informação. 19, então. Eles trabalharam por horas, criando um plano de ação. Primeiro, contactariam cada pessoa pessoalmente, não apenas por e-mail ou telefone, mas cara a cara quando possível. Segundo, Kendi explicaria genuinamente o que havia feito e por quê, sem desculpas ou minimizações. Terceiro, ofereceria compensação financeira justa, calculada por Maria com base em salários perdidos, oportunidades desperdiçadas e dano emocional. Alguns vão recusar, Maria alertou. Alguns vão estar tão magoados que não vão nem querer ouvir. Eu entendo, Kendi disse, mas preciso tentar. A primeira reunião foi marcada para 2 dias depois. Takashi Sato, ex-gerente de projeto que havia trabalhado para Kendi por 3 anos antes de ser demitido, após falhar em um teste de lealdade. Kendi estava visivelmente nervoso na manhã da reunião. Maria notou suas mãos tremendo levemente enquanto ajeitava a gravata pela 3ª vez. Está tudo bem estar nervoso, ela disse. Significa que você se importa. E se ele me odiar? Kendi perguntou, vulnerabilidade crua em sua voz. Então você aceita esse ódio, Maria respondeu. É consequência das suas ações. Mas pelo menos você tentou fazer o certo. Takashi chegou pontualmente às 2 da tarde. Era um homem na casa dos 50, cabelos começando a embranquecer, rosto marcado por rugas de preocupação. Seus olhos, quando encontraram os de Kendi, eram cautelosos, quase hostis. Yamamoto-san, ele cumprimentou friamente. Sato-san, obrigado por vir. Kendi gesticulou para as cadeiras preparadas na sala de estar. Não no escritório, mais informal, mais humano. Esta é Maria Santos, minha consultora. Maria cumprimentou Takashi em japonês respeitoso. Ele a estudou por um momento antes de assentir. Seu e-mail foi surpreendente. Takashi começou, sentando-se rigidamente. Depois de 3 anos de silêncio, você pede desculpas. Por quê? Consciência pesada? Medo de processos? Ambos, Kendi admitiu, surpreendendo tanto Takashi quanto a si mesmo com a honestidade brutal. Mas principalmente porque finalmente percebi o quão errado eu estava. Durante a hora seguinte, Kendi explicou tudo. Os testes, o medo herdado de seu pai, a incapacidade de confiar. Takashi ouviu em silêncio, sua expressão mudando gradualmente de hostilidade para algo mais complexo, compreensão misturada com mágoa ainda fresca. Você me fez acreditar que eu tinha traído sua confiança. Takashi disse finalmente, sua voz trêmula. Durante meses após minha demissão, questionei-me. Perdi o sono. Meu casamento sofreu. Tudo porque você decidiu brincar de Deus com minha lealdade. Eu sei, Kendi disse, e Maria viu. Lágrimas, lágrimas reais, formarem-se nos olhos dele. E sinto muito. Mais do que palavras podem expressar. Calculei o que você teria ganho se continuasse trabalhando comigo,
Adicionei compensação por sofrimento emocional. Está tudo aqui. Ele empurrou um envelope lacrado pela mesa. Takashi não o tocou imediatamente. Dinheiro não apaga 3 anos de autodesconfiança, Yamamoto-san. Não, Maria interveio gentilmente, mas é um reconhecimento de que o erro foi real e as consequências foram tangíveis. É um primeiro passo, não o último. Takashi olhou para ela, então para Kenji. Você mudou? Verdadeiramente? Estou tentando, Kenji respondeu. Todos os dias, com a ajuda de Maria. Mas entendo se você não puder acreditar em mim. Entendo se não puder me perdoar. O silêncio encheu a sala. Então, lentamente, Takashi pegou o envelope. Abriu-o, examinou os documentos dentro. Sua expressão suavizou marginalmente. Isso é muito generoso, ele admitiu. É o mínimo que você merece, disse Indy. Takashi guardou os papéis de volta no envelope. Não vou dizer que te perdoo. Não ainda. Talvez nunca. Mas... Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Reconheço sua tentativa de fazer as pazes. E isso significa algo. Quando Takashi saiu, Kenji desabou na cadeira emocionalmente exausto. 1 de 19, murmurou. 1 de 19 que ouviu, Maria corrigiu. 1 que está considerando. Isso é mais do que você tinha ontem. Kenji olhou para ela, gratidão brilhando em seus olhos cansados. Como você faz isso? Fazer o quê? Manter a esperança. Depois de tudo que viu, tudo que viveu, como não se torna cínica? Maria pensou por um momento. Porque vi o pior nas pessoas, mas também vi o melhor. Vi você, um homem que passou décadas construindo muros, finalmente tentando derrubá-los. Se isso não é motivo para a esperança, não sei o que é. Eles tinham 18 reuniões mais pela frente. 18 chances de redenção, 18 oportunidades para consertar o quebrado. E pela primeira vez em décadas, Kenji Yamamoto acreditava que talvez, apenas talvez, a confiança pudesse ser reconstruída. As reuniões continuaram ao longo das semanas seguintes. Algumas foram difíceis, com ex-funcionários recusando até mesmo entrar na mansão. Outras foram surpreendentemente reconfortantes, com pessoas dispostas a ouvir e, em alguns casos, até a perdoar. Mas foi durante a 11ª reunião que algo inesperado aconteceu. Yuki Tanaka havia sido assistente executiva de Kenji por apenas 6 meses antes de ser demitida. Mulher de 30 e poucos anos, ela chegou à mansão com uma postura defensiva, braços cruzados, olhar desafiador. Vou ser direta, Yamamoto-san, ela disse assim que se sentou. Não vim aqui pelo dinheiro. Vim porque estou curiosa sobre o que poderia fazer um homem como você pedir desculpas. Maria observou a interação com interesse crescente. Havia algo diferente em Yuki, uma força silenciosa que lembrava a própria Maria. Kenji fez sua explicação usual, com a vulnerabilidade que Maria o havia ensinado a demonstrar. Yuki ouviu impassível, mas Maria notou seus olhos se suavizando em certos momentos. Quando Kenji terminou, Yuki se inclinou para a frente. Você quer saber por que fui demitida? Porque recusei participar do seu pequeno jogo. Kenji piscou confuso. Como assim? O teste do documento perdido, Yuki explicou. Aquele relatório financeiro que você disse ter extraviado, oferecendo recompensa para quem encontrasse. Eu o encontrei em sua gaveta, obviamente plantado lá. Mas em vez de devolvê-lo ou pegá-lo, simplesmente o deixei onde estava e te disse que não o havia encontrado. Maria se endireitou na cadeira. Você sabia que era um teste? Claro que sabia, Yuki respondeu. Eu tinha trabalhado anteriormente para outra empresa onde um executivo usava táticas similares. Reconheci os sinais. Kenji parecia genuinamente chocado. Por que não disse nada? Porque não era minha responsabilidade. Educar meu chefe sobre ética profissional. Yuki disse secamente. Eu precisava do emprego, então tentei apenas evitar a armadilha. Mas você me demitiu mesmo assim, dizendo que eu não demonstrava iniciativa suficiente. Eu nem percebi, Kenji admitiu. Pensei que você genuinamente não havia encontrado. E essa foi sua falha, Yuki apontou. Você estava tão focado em encontrar desonestidade que não reconheceu a verdadeira integridade quando a viu.
Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Maria viu algo se transformar no rosto de Kendi, uma compreensão mais profunda, mais dolorosa. Você está certa, ele disse finalmente. Completamente certa. E sinto muito. Yuki estudou-o por um longo momento. Você parece diferente, mas humano. É mérito dela, Kendi indicou Maria. Ela me mostrou o que eu estava fazendo comigo mesmo e com os outros. Yuki virou-se para Maria pela primeira vez com interesse real. Você também trabalhou para ele? Trabalho, Maria corrigiu. Mas não como empregada doméstica, como consultora. Estou ajudando-o a reconstruir pontes. E você acredita que ele pode mudar? Yuki perguntou, ceticismo evidente em sua voz. Maria escolheu suas palavras cuidadosamente. Acredito que ele está tentando, e que merece a chance de provar que pode. Yuki considerou isso. Então, surpreendentemente, ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Sabe de uma coisa? Eu também acredito nisso. Talvez seja ingenuidade, mas todos merecem uma segunda chance. A reunião terminou de forma inesperadamente positiva. Yuki aceitou a compensação financeira, mas, mais importante, aceitou manter contato. Quero ver como essa jornada de redenção se desenrola, ela explicou. Depois que Yuki saiu, Maria e Kendi ficaram sentados em silêncio contemplativo. Duas pessoas, Kendi disse finalmente. Você e Yuki. Duas pessoas que viram através dos meus jogos e escolheram não participar. Quantas outras eu perdi porque estava cego demais para ver. Isso não importa mais, Maria disse gentilmente. O que importa é o que você faz daqui para frente. Kendi assentiu, mas Maria podia ver as engrenagens girando em sua mente. Ele estava processando algo maior, algo mais profundo do que apenas as reuniões de desculpas. Naquela noite, Maria foi surpreendida por uma batida na porta de seu quarto. Kendi estava do outro lado, segurando uma garrafa de saquê e duas pequenas xícaras de cerâmica. Posso entrar? Ele perguntou, hesitante. Era altamente incomum, quase sem precedentes, mas Maria abriu a porta mais amplamente. Claro. Eles se sentaram no pequeno sofá de seu quarto, Kendi servindo o saquê com mãos que já não tremiam tanto quanto antes. Quero te contar uma história, ele disse, sobre meu pai. A história completa, não apenas o que você leu nas cartas. E assim, nas horas silenciosas da noite, Kendi finalmente se abriu completamente. Contou sobre Hiroshi Yamamoto, um homem brilhante mas ingênuo. Sobre o melhor amigo que traiu a confiança, de décadas por dinheiro. Sobre o jovem Kendi, tendo que deixar os estudos no Zeriue para voltar e salvar a empresa familiar da falência. Eu tinha 24 anos, Kendi disse, olhando para a xícara de saquê. E de repente, tinha que ser mais duro, mais esperto, mais desconfiado do que qualquer pessoa deveria ser naquela idade. Construí uma armadura, e essa armadura se tornou minha prisão. Mas armaduras podem ser removidas, Maria disse suavemente. É doloroso. É assustador. Mas é possível. Kendi olhou para ela, realmente olhou. Talvez pela primeira vez vendo não uma funcionária, não uma consultora, mas uma pessoa, uma amiga. Obrigado, ele disse simplesmente, por não desistir de mim. Obrigado por deixar alguém tentar, Maria respondeu. Naquela noite, enquanto Kendi voltava para seus aposentos e Maria finalmente se preparava para dormir, ela percebeu algo fundamental havia mudado. Kendi não estava apenas se desculpando com ex-funcionários, estava aprendendo a confiar novamente. E a primeira pessoa em quem ele estava aprendendo a confiar era ela. As reuniões continuaram, mas algo havia mudado na dinâmica entre Maria e Kendi. Não eram mais apenas consultora e cliente. Tinham se tornado amigos, aliados, algo indefinível, mas significativo. Uma tarde, após uma reunião particularmente difícil com um ex-funcionário que havia recusado qualquer compensação ou reconciliação, Kendi se afundou no sofá da sala, exausto emocionalmente. Nem todos vão perdoar, Maria lembrou-o. Gentilmente. E tudo bem. Perdão não é algo que você pode ganhar ou comprar. É um presente que alguns escolherão dar e outros não. Racionalmente eu entendo, Kendi disse. Mas ainda dói. Dor significa que você está sentindo, Maria apontou. É um progresso.
Kendi soltou uma risada sem humor. Progresso doloroso. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns momentos. Então, Kendi perguntou: E você, Maria? Quando vai contar sua história completa? Maria olhou para ele, surpresa. Você já sabe minha história. Advogada brasileira trabalhando como empregada para ajudar a família. Sei os fatos, Kendi disse, mas não a emoção por trás deles. Por que realmente veio ao Japão? Por que escolheu esta vida? Maria hesitou. Havia partes de sua história que mantinha trancadas, até de si mesma. Mas Kendi havia se aberto tanto nas últimas semanas. Era justo retribuir. Minha mãe tem câncer, ela começou, sua voz baixa. Diagnosticada há 2 anos. O tratamento no Brasil é possível, mas caro? Muito caro. Meu salário como advogada iniciante mal cobria o básico. Kendi ouviu em silêncio, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Tenho 3 irmãos mais novos, Maria continuou. 2 ainda na escola, 1 na faculdade. Meu pai morreu quando eu tinha 17. Fui eu que mantive a família unida, que garanti que todos continuassem estudando. Quando minha mãe adoeceu, calculei os custos. Tratamento médico, escola para meus irmãos, moradia, comida. Os números não fechavam. Então você veio para cá, Kendi concluiu. Então eu vim para cá, Maria confirmou. 3 anos. Esse foi o plano. 3 anos economizando agressivamente, enviando quase tudo para casa. Depois voltar e recomeçar minha carreira de advocacia. Quanto tempo falta? 18 meses, Maria disse. Se tudo correr conforme o planejado. Kendi ficou quieto por um longo momento. E o que aconteceu quando você encontrou o envelope com o dinheiro? Maria sorriu tristemente. Honestamente, por 1 segundo, apenas 1 segundo, pensei em pegá-lo. 50 mil dólares resolveriam todos os problemas da minha família. Minha mãe poderia ter o melhor tratamento. Meus irmãos não precisariam se preocupar com mensalidades. Mas você não pegou. Não, Maria balançou a cabeça. Porque eu olhei para aquele dinheiro e percebi. Se eu o pegasse, estaria traindo não você, mas a mim mesma. Minha mãe me ensinou que dignidade vale mais que dinheiro. Que há certas linhas que nunca devemos cruzar. Não importa quão desesperados estejamos. Lágrimas brilhavam nos olhos de Kendi. Sua mãe é uma mulher sábia. É, Maria concordou, sua própria voz embargada. E maldita seja, eu odeio que ela tenha razão às vezes. Eles riram juntos, um riso molhado, emocional, mas genuíno. Eu quero ajudar, Kendi disse abruptamente. O quê? Sua família, o tratamento de sua mãe. Deixe-me ajudar. Maria se endireitou, alarmada. Não, absolutamente não. Não vim aqui para... Eu sei. Kendi a interrompeu. Você não pediu, mas estou oferecendo. Não como pagamento, não como suborno, mas como amizade, como gratidão por tudo que você fez por mim. Kendi. Maria raramente usava seu primeiro nome, e o som dele pareceu surpreendê-lo. Eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, ele insistiu. É investimento. Em você. Na pessoa que me ajudou a encontrar minha humanidade novamente. Por favor, Maria, deixe-me fazer isso. Maria sentiu lágrimas deslizando por suas bochechas. Por quê? Por que isso é tão importante para você? Kendi se aproximou, suas mãos encontrando as dela. Porque durante anos testei pessoas para ver se eram dignas da minha confiança, e você passou em todos os testes que nunca fiz. Você viu quem eu realmente era, com todas as falhas e medo, e ainda assim escolheu ajudar. Isso não tem preço. Maria olhou para suas mãos unidas, depois para o rosto sincero de Kendi. Via nele não o bilionário frio, não o empresário calculista, mas um homem desesperado para se redimir, para se conectar, para importar-se. Com uma condição, ela disse finalmente, qualquer uma. Você continua as reuniões, contacta cada uma das 19 pessoas. Não desiste, não importa quão difícil seja. Prometo. Kendi disse sem hesitação. E, Maria adicionou, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Você começa terapia. Terapia de verdade, com um profissional. Porque eu posso ajudar com muita coisa, mas há traumas que precisam de alguém treinado para processar. Kendi piscou, depois riu. Uma risada real, rica, a primeira que Maria ouvira dele. Você dirige um negócio duro, Santo-san.
Aprendi com o melhor, ela retrucou. Eles apertaram as mãos, selando o acordo. Mas, quando Kendi se levantou para sair, Maria o chamou de volta. Kendi. Ele se virou. Obrigada, por confiar em mim. Sei o quão difícil isso é para você. Kendi sorriu. Um sorriso suave e genuíno. Está ficando mais fácil todos os dias. Depois que ele saiu, Maria ficou sozinha com seus pensamentos. Havia vindo ao Japão esperando sobreviver 3 anos fazendo um trabalho honesto. Nunca imaginou que encontraria isso. Um amigo improvável, uma missão inesperada e talvez, apenas talvez, um propósito maior do que simplesmente enviar dinheiro para casa. Às vezes, pensou ela, a vida nos surpreende não com os obstáculos que coloca em nosso caminho, mas com as pessoas que coloca ao nosso lado para ajudar a superá-los. 3 meses se passaram desde que Maria confrontou Kendi pela primeira vez. A mansão havia se transformado. Onde antes reinava o silêncio frio e metálico, agora havia risadas ocasionais. Kendi contratara novos funcionários, mas desta vez sem testes, sem armadilhas. Apenas entrevistas honestas e expectativas claras. Maria permanecia como consultora, mas seu papel havia evoluído. Não apenas ajudava com as reconciliações, que continuavam, lentas, mas progressivas, mas também atuava como conselheira em decisões de negócios que envolviam questões éticas. O que você acha? Kendi perguntou. Uma tarde, mostrando-lhe propostas de 2 potenciais parceiros comerciais. Maria leu cuidadosamente. Este primeiro, ela apontou, tem histórico de violações trabalhistas, pequenas, tecnicamente legais, mas moralmente questionáveis. E o segundo? Empresa familiar, menor, menos lucrativa imediatamente, mas com valores sólidos. Tratam funcionários com respeito. Kendi nem hesitou. Vamos com o segundo. Vai custar mais caro a curto prazo, Maria advertiu, mas vai me deixar dormir à noite. Kendi respondeu com um sorriso. Isso não tem preço. Era nesses pequenos momentos que Maria via o verdadeiro progresso. Kendi não estava apenas se desculpando pelo passado. Estava ativamente construindo um futuro diferente. A terapia que ele havia começado também estava fazendo efeito. Seu terapeuta, Dr. Nakamura, trabalhava com ele 2 vezes por semana, desenterrando décadas de trauma e medo. Ele me fez perceber algo. Kendi compartilhou com Maria depois de uma sessão particularmente intensa. Meu pai não foi destruído pela traição em si. Foi destruído porque sua identidade inteira estava baseada em ser o homem que confiava. Quando isso foi violado, ele não sabia mais quem era. E você tem medo de que o mesmo aconteça com você, Maria entendeu. Tinha, Kendi corrigiu, mas Dr. Nakamura está me ajudando a construir uma identidade que não depende de desconfiança ou controle. Uma identidade baseada em ser humano. Falível, mas tentando. O tratamento da mãe de Maria também estava progredindo bem. Kendi havia organizado para que ela recebesse cuidados em uma das melhores clínicas oncológicas de São Paulo, todos os custos cobertos. As notícias que chegavam do Brasil eram cada vez mais otimistas. Os médicos estão confiantes. Maria compartilhava com Kendi durante o jantar. Eles haviam começado a comer juntos regularmente, uma mudança que teria sido impensável meses atrás. Dizem que há chance real de remissão completa. Isso é maravilhoso, Kendi disse, genuinamente feliz. Sua família deve estar tão aliviada. Estão, Maria confirmou. Minha irmã mais nova me ligou chorando ontem. Ela disse que nossa mãe sorriu pela primeira vez em meses. Kendi alcançou e apertou sua mão sobre a mesa. Um gesto simples, mas cheio de significado. Você merece essa felicidade, Maria. Foi nesse momento que Maria percebeu algo que a surpreendeu e assustou em igual medida. Olhou para Kendi, realmente olhou, e viu não apenas um amigo, não apenas um empregador, transformado, mas algo mais. Algo que fazia seu coração acelerar de maneira que não tinha nada a ver com gratidão profissional. Ela rapidamente desviou o olhar, confusa com a revelação. Não podia ser isso. Podia? Se Kendi notou sua súbita tensão, não demonstrou. Continuou comendo, conversando casualmente sobre o dia. Mas naquela noite, sozinha em seu quarto,
Maria confrontou a verdade que havia sido lentamente se formando nas últimas semanas. Estava desenvolvendo sentimentos por Kenji. Sentimentos que iam além de respeito ou amizade. Era complicado, perigoso até. Ele ainda era tecnicamente seu empregador. Havia um desequilíbrio de poder. E ela tinha um plano. 18 meses, depois de volta ao Brasil. Permitir-se sentir algo mais era imprudente. Mas o coração raramente se importa com prudência. Nos dias seguintes, Maria tentou manter distância emocional. Focou no trabalho, nas reuniões com ex-funcionários, em ajudar Kenji a reconstruir sua reputação e relações. Mas era difícil, especialmente quando ele olhava para ela com aqueles olhos que haviam aprendido a expressar vulnerabilidade, quando sorria daquele jeito que transformava completamente seu rosto. Foi Yuki Tanaka quem finalmente nomeou o óbvio. Ela havia se tornado visitante regular da mansão, desenvolvendo amizade tanto com Maria quanto com Kenji. Você está apaixonada por ele. Yuki disse simplesmente uma tarde, enquanto tomavam chá no jardim. Maria quase engasgou. O quê? Não, eu... Por favor, Yuki, interrompeu com um sorriso conhecedor. Eu vejo como você olha para ele, como seu rosto inteiro se ilumina quando ele entra na sala, e ele está igualmente smitten, mesmo que seja denso demais para perceber. Yuki, não é assim tão simples, Maria protestou. Eu trabalho para ele, tenho planos de voltar para o Brasil, e depois de tudo o que ele passou, a última coisa que precisa é exatamente o que ele precisa. Yuki a interrompeu firmemente. Alguém que o veja completamente, falhas e tudo, e escolha ficar de qualquer forma. Não é isso que você faz? Maria não tinha resposta para isso. A vida é curta demais para não arriscar. Yuki continuou, sua voz suavizando. Acredite, eu sei. Passei tanto tempo construindo muros depois da minha demissão, com tanto medo de confiar novamente. Mas ver a jornada de vocês dois me fez perceber que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Maria absorveu as palavras, seu coração e mente em guerra. E se arruinar tudo? Nossa amizade? Nossa parceria profissional? E se não arruinar? Yuki retrucou. E se for exatamente o que ambos precisam? Aquela noite Maria ficou acordada até tarde, contemplando. Tinha vindo ao Japão com um plano claro. 3 anos, economizar dinheiro, voltar. Simples, direto. Mas a vida raramente se mantém simples, e o coração raramente segue planos. A questão não era mais se ela tinha sentimentos por Kenji, era o que ela iria fazer sobre eles. A primavera havia chegado a Tóquio, transformando a cidade em um mar de cerejeiras em flor. Kenji surpreendeu Maria ao sugerir que caminhassem pelo Parque Ueno, algo completamente fora do seu caráter usual. Preciso sair do escritório mais, ele explicou quase tímido. Dr. Nakamura diz que passar tempo na natureza ajuda com mindfulness. Eles caminharam sob as árvores sakura, pétalas rosadas caindo suavemente ao redor deles, como neve delicada. Havia algo mágico naquele momento, algo que fazia Maria sentir como se estivessem em seu próprio mundo, privado, apesar das centenas de pessoas ao redor. Sabe, Kenji começou, parando para admirar uma árvore particularmente bonita. Há um conceito japonês chamado Mono no Aware. É difícil de traduzir, mas significa algo como a beleza comovente das coisas impermanentes. Como as flores de cerejeira, Maria disse suavemente, tão bonitas justamente porque são efêmeras. Exatamente. Kenji virou-se para olhá-la, e havia algo diferente em sua expressão. Mais suave, mais aberto. Passei tanto da minha vida tentando fazer coisas permanentes. Contratos inquebráveis, muros impenetráveis. Mas talvez a beleza esteja justamente na impermanência, na vulnerabilidade. Maria sentiu seu coração acelerar. Kenji, estes últimos meses, ele continuou, você me ensinou mais sobre ser humano do que 45 anos de vida. Me ensinou que confiar não é fraqueza, que permitir que pessoas vejam suas falhas não te torna menos, mas mais. Ele deu um passo mais perto, e Maria podia sentir o calor dele, ver as pequenas manchas douradas em seus olhos escuros que nunca havia notado antes. Maria, O telefone de Kenji tocou,
estridente e intrusivo. Ele fechou os olhos, claramente frustrado. Desculpe, é do escritório. Eles sabem para não ligar a menos que seja urgente. Atenda, Maria disse, embora seu coração estivesse martelando. Está tudo bem. Era urgente. Um problema com um contrato importante que precisava da aprovação imediata de Kendi. O momento havia se perdido. Delicado como as pétalas que continuavam caindo ao redor deles. No caminho de volta à mansão, ficaram em silêncio, mas era um silêncio carregado de coisas não ditas. Maria queria perguntar o que ele ia dizer. Queria confessar seus próprios sentimentos. Mas medo a mantinha muda. E se estivesse lendo errado? E se destruísse tudo o que haviam construído? Naquela noite, enquanto Maria se preparava para dormir, houve uma batida suave em sua porta. Kendi estava lá, ainda vestido em seu terno de trabalho, mas com a gravata afrouxada e cabelo levemente despenteado. "Posso entrar?" ele perguntou. Maria abriu a porta mais amplamente, coração acelerando novamente. Kendi entrou, mas ficou perto da porta, como se não confiasse em si mesmo para se aproximar mais. "O que eu ia dizer hoje, no parque? Kendi, não precisa..." "Preciso." Ele a interrompeu suavemente. "Porque se não disser agora, talvez nunca diga. E você me ensinou sobre coragem, sobre ser vulnerável." Ele respirou fundo. "Eu não confio facilmente. Você sabe disso melhor que ninguém. Mas confiou em você quase desde o início, mesmo quando lutava contra isso. Você viu o pior de mim e ficou. Mais que isso, me ajudou a me tornar melhor." "Você fez o trabalho", Maria disse, voz embargada. "Eu só mostrei o caminho." "Você foi muito mais que isso", Kendi insistiu. Você é... Ele lutou com as palavras. "Você é importante para mim. Mais importante do que deveria ser. Mais importante do que é profissionalmente." Apropriado. O coração de Maria parou, depois disparou. "Kendi, eu entendo se você não sente o mesmo." Ele continuou rapidamente. "Entendo que há desequilíbrio de poder, que você tem planos de voltar ao Brasil. Não estou pedindo nada. Só preciso que você saiba que você mudou minha vida, e não apenas profissionalmente." Maria olhou para ele. Este homem que havia transformado tanto, que havia aberto seu coração, apesar de décadas de medo. E percebeu que Yuki estava certa. A vida era curta demais. "Você também mudou a minha," ela disse suavemente, dando um passo em sua direção. "De maneiras que nunca imaginei. Vim ao Japão com um plano tão claro, tão simples, e então conheci você, este homem impossível, frustrante, brilhante, e tudo complicou." Kendi soltou uma risada nervosa. "Complicou? Isso é bom ou ruim?" "Ainda não sei," Maria admitiu honestamente. "Mas sei que quando você entra na sala, o dia fica melhor. Sei que quando você sorri, verdadeiramente sorri, meu coração faz coisas estranhas. Sei que a ideia de voltar ao Brasil em 18 meses de deixá-lo me dói de maneiras que não consigo explicar." Eles estavam a poucos centímetros de distância agora. Maria podia ver o pulso acelerado no pescoço de Kendi, a forma como suas mãos tremiam levemente. "Então o que fazemos?" ele perguntou, voz mal acima de um sussurro. "Honestamente, não sei," Maria disse. "Isso é complicado, potencialmente desastroso, completamente imprudente. Mas havia esperança em sua voz." "Mas," Maria continuou, permitindo-se sorrir, "talvez seja exatamente o tipo de risco que vale a pena correr." Kendi estendeu a mão, hesitante, como se pedindo permissão. Maria a pegou, entrelaçando seus dedos. Era um gesto simples, mas significava tudo. "Precisamos fazer isso direito," Kendi disse. "Sem apressar, sem pressão, só ver onde isso vai." "Concordo," Maria disse. "E precisamos ser honestos. Sobre expectativas, sobre meus planos, sobre tudo. Transparência completa," Kendi prometeu. "Como você me ensinou." Eles ficaram ali, mãos unidas, olhando um para o outro. Não se beijaram. Não precisavam. Era suficiente, por agora, este reconhecimento de sentimentos, esta promessa de explorar o que poderiam ser juntos. Quando Kendi finalmente saiu, desejando-lhe boa noite com um olhar que prometia 1000 conversas futuras, Maria encostou-se à porta fechada,
coração cheio de uma mistura de alegria e terror. Havia cruzado uma linha. Não havia volta agora. E, estranhamente, ela não queria que houvesse. 2 semanas haviam passado desde aquela noite. Maria e Kenji navegavam sua nova realidade com cuidado, como dançarinos aprendendo passos complexos. Não tornaram nada público ainda, mas havia mudanças sutis. A forma como ele olhava para ela durante reuniões. Como ela automaticamente procurava por ele ao entrar em uma sala. Pequenos toques que duravam 1 segundo a mais que o necessário. Foi Yuki quem notou primeiro, é claro. Vocês finalmente conversaram, ela disse. Simplesmente visitando para um chá. Não era uma pergunta. Maria corou levemente. Conversamos. E? Yuki se inclinou curiosa. E estamos descobrindo as coisas. Devagar. Devagar é bom, Yuki aprovou. Especialmente considerando... Ela parou, expressão mudando. Maria imediatamente ficou alerta. Considerando o quê? Yuki hesitou, claramente lutando com algo. Maria, há algo que você deveria saber. Algo sobre Kenji que pode mudar como você vê tudo. O estômago de Maria afundou. Que é? Você lembra da última reunião de reconciliação com Hiro Matsuda? Maria lembrou. Matsuda tinha sido um dos casos mais difíceis, um gerente demitido após trabalhar para Kenji por 7 anos. A reunião tinha sido tensa, cheia de ressentimento. Sim, ele basicamente expulsou Kenji, recusou qualquer compensação. Ele me ligou ontem, Yuki disse cuidadosamente. Estamos em um grupo de ex-funcionários, mantemos contato. Matsuda estava perturbado. Disse que havia feito pesquisas sobre você. Maria congelou. Sobre mim? Ele contratou alguém, um investigador particular, e descobriu... Maria, ele descobriu sobre a câmera que você instalou no escritório. O sangue de Maria gelou. Como? Registros de compra. A loja de eletrônicos mantém câmeras de segurança. Matsuda está planejando usar isso para tentar provar que você está manipulando Kenji. Que toda esta transformação é fabricada. Maria sentou-se bruscamente, mente correndo. Eu instalei aquela câmera porque precisava entender o que estava acontecendo. Era a única maneira de... Eu sei, Yuki a tranquilizou, e acredito em você. Mas Matsuda vai pintar isso como invasão de privacidade, como manipulação. Vai tentar usar para destruir tudo que você e Kenji construíram. Kenji não sabe, Maria sussurrou. Sobre a câmera. Contei sobre encontrar o envelope, sobre as pesquisas, mas não sobre... Deus, ele vai pensar que eu estava espionando-o todo esse tempo. Então você precisa contar a ele, Yuki disse firmemente. Agora, antes que Matsuda faça isso de forma a causar máximo dano. Maria sabia que Yuki estava certa, mas o medo a paralisava. Kenji havia acabado de aprender a confiar novamente. Como reagiria sabendo que ela, de todas as pessoas, havia secretamente o vigiado? Naquela noite, Maria pediu para falar com Kenji. Eles se sentaram no escritório, ironicamente, o mesmo lugar onde tudo havia começado. Há algo que preciso te contar, Maria começou, voz tremendo. Algo que deveria ter contado há muito tempo. Kenji a estudou, preocupação imediata em seus olhos. O que é? Quando encontrei o envelope, quando percebi que era um teste, eu fiz algo que foi eticamente questionável, algo que violou sua privacidade. Ela contou tudo. A microcâmera, as gravações, como as havia usado para entender seus padrões de comportamento, suas motivações, como tinha sido essencial para sua decisão de confrontá-lo. Quando terminou, o silêncio era ensurdecedor. Kenji tinha ficado pálido, suas mãos apertadas, nos braços da cadeira. Você me vigiou, ele disse finalmente, voz controlada demais. Depois de tudo que falamos sobre confiança, sobre honestidade, eu sei. Lágrimas começaram a deslizar pelo rosto de Maria. E sinto muito, mais do que posso expressar, mas naquele momento era a única maneira que via de realmente entender o que estava acontecendo, de proteger a mim mesma, proteger-se de mim. Kenji disse amargamente, enquanto me ensinava a confiar. Kenji, por favor, a câmera ainda... Está lá? Ele a interrompeu. Não, removi semanas atrás, assim que percebi que você estava genuinamente mudando. Kenji se levantou, começou a andar pelo escritório. Maria via a luta interna,
raiva, traição, mas também algo mais. Compreensão, talvez? Eu quero ver, ele disse abruptamente. Ver o quê? As gravações. Tudo o que você capturou. Quero saber exatamente o que você viu. Maria hesitou, mas concordou. Pegou seu laptop, abriu os arquivos que havia mantido, evidências caso precisasse se defender. Passou as próximas horas mostrando a Candy clipes selecionados. Ele assistiu em silêncio. Viu-se tarde da noite no escritório, cercado por arquivos de funcionários. Viu a conversa com sua mãe. Viu momentos de vulnerabilidade que pensava estarem privados. Quando as gravações terminaram, Candy ficou sentado em silêncio por longos minutos. Maria esperava, pelo grito, pela demissão, pelo fim de tudo. Mas quando ele finalmente falou, sua voz era estranhamente calma. Sabe o que é mais perturbador nisso tudo? O quê? Que eu entendo completamente. Ele olhou para ela, olhos brilhando com emoções conflitantes. Se eu estivesse no seu lugar, uma empregada doméstica em terra estrangeira, lidando com um empregador claramente manipulador, provavelmente teria feito o mesmo, talvez pior. Maria soluçou, aliviada e confusa. Você entende? Entendo, Candy repetiu. O que não significa que não doa. Porque dói, Maria. Muito. Pensar que você sentiu necessidade de me vigiar, que não confiava em mim o suficiente para apenas perguntar. Como poderia perguntar? Maria retrucou gentilmente. Você teria negado tudo. Você estava tão fechado, tão protegido. Verdade, Candy admitiu. Eu era impossível de alcançar honestamente. Ele se sentou ao lado dela no sofá, não tocando, mas próximo. Então, o que fazemos agora? Matsuda vai tornar isso público, Maria alertou. Vai tentar usar para destruir sua reputação de mudança, para sugerir que eu te manipulei durante todo esse tempo. Deixe-o tentar, Candy disse, uma determinação fria em sua voz. Nós vamos nos adiantar. Vamos revelar tudo, seus motivos, minhas ações, toda a verdade. Transparência completa. Isso vai causar danos, Maria alertou. A sua reputação, aos negócios. E esconder vai causar mais, Candy a interrompeu. Você me ensinou isso, lembra? Que transparência, mesmo quando dolorosa, é sempre melhor que engano. Maria olhou para ele com admiração renovada. Você realmente mudou. Graças a você, Candy disse suavemente. Mesmo que seus métodos não fossem perfeitos. Ninguém é perfeito, Maria disse. Não, Candy concordou. Mas podemos tentar ser honestos e podemos enfrentar as consequências juntos. Ele finalmente a tocou, pegando sua mão. Isso muda as coisas entre nós. Não posso fingir que não. Mas não as termina. Se você estiver disposta a trabalhar através disso, eu também estou. Maria apertou sua mão, gratidão e amor misturando-se em seu peito. Estou disposta. Então, amanhã, Candy decidiu, chamamos uma conferência de imprensa. Contamos nossa história, toda ela. Deixamos o mundo julgar e lidamos com o que vier. Era aterrador, era arriscado, mas era também a coisa mais corajosa que qualquer um deles já havia feito. Porque às vezes a verdade, mesmo imperfeita, complicada, dolorosa, é a única coisa que pode verdadeiramente libertar. A sala de conferências estava lotada. Jornalistas, ex-funcionários, parceiros de negócios, todos se espremiam para ouvir o que Candy Yamamoto tinha a dizer. Maria estava ao seu lado, nervosa, mas resoluta. Candy começou calmamente, sem notas, falando direto do coração. Contou tudo. Os testes cruéis, o medo herdado, as 19 pessoas cujas vidas havia impactado negativamente. Não omitiu nada, não suavizou nenhuma verdade. Então chegou a parte sobre Maria, como ela havia o confrontado, como havia instalado uma câmera para entender seus padrões, como essa violação de privacidade, ironicamente, havia salvado a ambos. O que Maria fez não foi perfeito, Candy disse para a sala chocada. Mas foi humano. Foi alguém em posição vulnerável fazendo o que achava necessário para se proteger e entender uma situação impossível. E suas ações, embora questionáveis, vieram de um lugar de integridade fundamental. Ele se virou para olhar diretamente para Maria. Ela poderia ter pego o dinheiro, poderia ter usado as gravações para me chantagear, poderia ter exposto tudo de forma a me destruir completamente.
mas não fez. Em vez disso, ofereceu-me algo que ninguém mais havia oferecido em décadas, uma chance de mudança verdadeira. As perguntas explodiram. Repórteres gritando sobre ética, responsabilidade, consequências legais. Mas Kendi manteve-se firme. Aceito total responsabilidade por minhas ações, declarou. E estou comprometido com redenção contínua, não apenas palavras, mas ações mensuráveis. Já contactei cada pessoa afetada, ofereci compensações justas e reorganizei completamente as práticas de RH da minha empresa para garantir que tais testes nunca mais aconteçam. Hiro Matsuda estava na plateia, o homem que havia tentado expor Maria. Ele se levantou, rosto vermelho. E devemos simplesmente acreditar nisso? Ele desafiou. Depois de anos de manipulação, Maria pela primeira vez tomou o microfone. Não, ela disse claramente. Não devem simplesmente acreditar. Devem observar, questionar, manter-nos responsáveis. É isso que pessoas íntegras fazem. Ela olhou diretamente para Matsuda. Você tem todo o direito de estar bravo, de desconfiar. Eu também estaria em seu lugar. Mas te peço que observe nossas ações nos próximos meses e anos, que julgue não pelas promessas, mas pelos resultados. Houve um momento de silêncio. Então, surpreendentemente, foi Takashi Sato, o primeiro ex-funcionário que Kendi havia contactado, quem se levantou. Eu aceito isso, ele disse. Yamamoto-san me procurou meses atrás. Me ofereceu não apenas compensação, mas desculpas genuínas. Vi mudança real nele. Não perdoo completamente, ainda não, mas acredito na possibilidade de redenção. Um por um, outros ex-funcionários compartilharam experiências similares. Nem todos eram positivos. Alguns ainda estavam magoados, céticos, mas havia uma abertura crescente, uma disposição para considerar que mudança era possível. A conferência durou horas. No final, enquanto a sala esvaziava, Yuki se aproximou. Vocês foram corajosos hoje, ela disse. Ambos. Ou loucos, Maria respondeu com um sorriso cansado. Mesma coisa, às vezes, Yuki brincou. Nas semanas seguintes houve turbulência. Alguns clientes se afastaram de Kendi, desconfortáveis com a controvérsia, mas outros, inspirados pela honestidade brutal, se aproximaram. A mídia debateu intensamente, alguns elogiando a transparência, outros criticando tanto Kendi quanto Maria. Mas através de tudo, eles permaneceram firmes. Juntos. 6 meses depois, Maria estava no aeroporto de Narita, uma mala na mão. Mas não estava sozinha. Kendi estava ao seu lado. Pronta? Ele perguntou. Pronta, Maria confirmou. Eles estavam voando para o Brasil. Maria havia decidido que, em vez de deixar o Japão permanentemente, dividiria tempo entre ambos os países. Trabalharia parcialmente no Brasil, abrindo finalmente seu escritório de advocacia, especializado em ética empresarial, e parcialmente no Japão, continuando como consultora de Kendi. Sua mãe está ansiosa para me conhecer, Kendi perguntou nervosamente. Aterrorizada seria mais preciso. Maria riu. Mas do jeito bom, ela quer conhecer o homem que, bem, que o quê? Que roubou o coração de sua filha. Maria completou suavemente. Kendi sorriu, pegando sua mão. Tecnicamente você roubou o meu primeiro. Durante o voo, Maria refletiu sobre a jornada impossível que haviam feito. Ela tinha vindo ao Japão esperando 3 anos de trabalho honesto. Tinha encontrado um propósito, uma transformação, um amor. Kendi, ela disse, encostando a cabeça em seu ombro. Você acha que fazemos sentido, considerando como tudo começou? Absolutamente não, ele respondeu honestamente. Somos um caos completo. Você instalou câmeras de vigilância. Eu testei sua honestidade. Violamos toda a regra de relacionamento profissional apropriado. Mas, ele continuou, beijando seu topo da cabeça, às vezes as melhores coisas vêm dos começos mais improváveis. Você me ensinou que perfeição é menos importante que autenticidade, que vulnerabilidade é força, que confiança vale o risco. Maria sorriu entrelaçando seus dedos. E você me ensinou que pessoas podem mudar, que redenção é possível, que às vezes as armaduras que construímos para nos proteger são exatamente as prisões das quais precisamos escapar.
Quando aterrissaram em São Paulo, a mãe de Maria estava esperando. Ela abraçou a filha fortemente, lágrimas de alegria e gratidão deslizando por seu rosto. Então se virou para Kenji. Você, ela disse em português que Maria traduziu, cuidou da minha filha quando eu não podia. Deu-lhe propósito quando ela precisava, e pelo que entendo ela fez o mesmo por você. Kenji se curvou respeitosamente. Ela salvou minha vida, ele disse simplesmente. A mãe de Maria estudou-o por um longo momento, depois sorriu. Então vocês salvaram um ao outro. É assim que deve ser. Nos meses que se seguiram, Maria e Kenji construíram uma vida que honrava ambas as suas jornadas. O escritório de advocacia de Maria floresceu, focando em ajudar empresas a desenvolver práticas éticas. Kenji continuou suas reconciliações, eventualmente estabelecendo um fundo permanente para funcionários injustiçados. Eles não eram perfeitos, ainda brigavam, ainda tinham momentos de desconfiança que precisavam trabalhar, mas enfrentavam cada desafio com a transparência que haviam prometido um ao outro. 2 anos após aquele primeiro confronto no escritório, Kenji pediu Maria em casamento. Não com um teste, não com manipulação, mas com simples honestidade. Eu te amo, ele disse, ajoelhando-se no mesmo jardim onde haviam caminhado entre cerejeiras em flor. Você me tornou um homem melhor. Não peço perfeição, porque nenhum de nós é perfeito, mas peço que continuemos imperfeitos juntos. Sim, Maria respondeu, puxando-o para cima e beijando-o. 1000 vezes sim. No dia do casamento, Takashi Sato compareceu. Yuki foi madrinha. Mesmo Hiro Matsuda apareceu, ainda desconfiado, mas disposto a testemunhar o que havia se tornado uma história improvável de redenção e amor. No discurso de casamento, Maria compartilhou sua lição final. Vim ao Japão procurando por dinheiro. Encontrei algo infinitamente mais valioso. Aprendi que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias ou posses. Está em pessoas que nos veem verdadeiramente e escolhem ficar. Está em ter coragem de se transformar. Está em entender que dignidade e amor não podem ser testados ou comprados, apenas oferecidos livremente e recebidos com gratidão. Kenji adicionou, e aprendi que a maior força não é nunca confiar, mas ter coragem de confiar novamente após ser traído. Que vulnerabilidade não é fraqueza, mas o caminho para a conexão verdadeira. Que às vezes as pessoas que mais perturbam nossa vida são exatamente as que precisávamos encontrar. Enquanto dançavam sua primeira dança como casal casado, rodeados por amigos e família, muitos dos quais nunca teriam imaginado estarem ali juntos, Maria e Kenji sabiam que sua história estava longe de acabar, mas começara com dignidade, foi construída com honestidade e seria sustentada com amor. E isso, descobriram, era tudo que realmente importava, porque no final a verdadeira riqueza não é o que você tem, mas quem você se torna e quem escolhe amar no processo.